Imagine que uma ideia física ela é praticamente certeza no meio científico. Você está vivendo um momento na ciência em que nem tem muito mais coisas para serem descobertas, a ponto que alguns físicos famosos, inclusive, falam que não vale tanto a pena você entrar no meio porque você não tem mais nada direito para fazer. Já está praticamente tudo resolvido e pá, vai tudo por água abaixo e a noção de conhecimento físico e científico da época vai de 100 a 0 muito rápido. Foi o que aconteceu mais ou menos no início do século XX. Tendo como protagonista a mecânica quântica e a relatividade, a gente viu que na verdade tinha algumas coisas que estavam muito incompletas ou de certa forma até erradas. Falo incompletas no caso da relatividade, em que elas foi basicamente um complemento muito grande para as noções de mecânica de Newton, trazendo umas noções que a gente não fazia a menor ideia de que funcionava, principalmente com a noção da velocidade da luz ser constante, e a mecânica quântica que trouxe uma noção de como funcionava o mundo microscópico de uma maneira inimaginável e muito contraintuitiva com o que é de se pensar. Então você tem no início do século XX uma mudança muito brusca no meio científico. Você tem ali uma mudança que ninguém esperava, de certa forma. Claro que se chegou no desenvolvimento daquelas ideias, tinham pessoas que estavam procurando, mas a noção é, não se tinha uma ideia, principalmente os físicos mais conservadores da época, que você teria uma mudança tão brusca. Tendo em vista esse contexto, vamos dar uma focada numa coisa que é um pouco mais importante para esse vídeo, que é o comportamento de uma figura muito conhecida, a luz. Trazendo um problema que a sua resolução deu o prêmio Nobel para um físico muito famoso que foi Albert Einstein. Não, ele não conseguiu o prêmio Nobel com a teoria da relatividade, sim com o efeito fotoelétrico. Então a partir disso vamos primeiro entender o que é o efeito fotoelétrico e por que ele deu tanta dor de cabeça na época para tantos físicos e inclusive sua resolução trouxe um prêmio Nobel. A gente está falando do efeito que está relacionado a foto, ou seja, luz, e eletricidade, ou seja, elétrico. Fotoelétrico não é bem resumido e bem autoexplicativo, mas é uma noção em que quando você emite luz em um determinado metal, ele gera uma corrente elétrica. Isso acontece a partir de determinadas frequências de luz que você aplica ali em um determinado metal, porque é como se a luz ela desse energia para os elétrons e ele acabasse escapando dos seus átomos em si e se movimentando. Se você tem um circuito ali, você cria de certa forma uma corrente elétrica. Isso pode parecer um pouco simples até demais, mas a comunidade científica do século XIX não conseguiu explicar como é que isso funcionava. Na verdade, tinham algumas hipóteses e ideias, só que funcionava praticamente da forma oposta a como se era visto. Por isso que era tão confuso entender aquilo. Agora a gente precisa entender o que é a luz, na verdade, para ter uma noção do porquê que isso estava dando tanta confusão na cabeça das pessoas. Até o início do século XX, a noção da luz é que ela funcionava como uma onda eletromagnética. E essa noção de se a luz era uma onda ou uma partícula foi uma questão de debate por muitos e muitos anos. O próprio Isaac Newton e Huygens, que eram físicos de muito tempo antes do século XIX, já teorizavam e brigavam sobre a noção da luz ser uma onda ou uma partícula. Newton trazia a noção de que a luz era uma partícula e Huygens trazia a noção de que a luz era uma onda. No final desse debate, o que ganhou foi a noção de que ela era uma onda a partir de alguns comportamentos específicos, mas especificamente a difração, em que você tinha uma luz que se dobrava de certa forma quando você tinha ali um obstáculo, ou através de uma fenda ela acabava se comportando como uma onda. Então você tinha ali motivos para você entender de que a luz sim, ela era uma onda, mas ela gerou debate por muito tempo. Então se ela se comportava como uma onda, ela tinha características específicas de uma onda tal qual o som. Existia uma frequência de onda, existia uma amplitude, existia um comprimento de onda. São características de uma onda. Só que a partir dessa visão era para funcionamento de quando a luz ela batesse ali no metal, ela incidisse e fosse vibrando os elétrons até, dando energia, né, até eles serem liberados e formar essa corrente, fazer esse comportamento que era observado. E também a partir desse pressuposto se fazia as observações de que se você tivesse uma amplitude maior naquela onda, os elétrons iriam sair com energia cinética maior, ou seja, você tinha uma amplitude maior, você tem uma energia ali, uma energia maior que estava sendo passada e de certa forma o elétron ia absorver aquilo e ia sair com uma velocidade maior. E se você tivesse uma maior frequência, você teria em si uma corrente elétrica maior, porque você iria ali estar incidindo mais energia, de certa forma, você ia liberando mais elétrons e assim você teria uma corrente elétrica maior. Só que o engraçado era que, eu acho engraçado, é que basicamente ele funcionava de maneira oposta. Então quando você tinha uma amplitude cada vez maior, você tinha uma corrente elétrica maior, e quando você tinha uma frequência cada vez maior, você tinha uma energia cinética dos elétrons cada vez maior. Isso sem contar na parte que se você incidia a uma determinada frequência menor do que uma frequência limitante ali, você
você tinha uma situação em que não tinha corrente elétrica, por mais que você ficasse incidindo luz, ela não ia fazer com que os elétrons tivessem energia suficiente para sair dos seus núcleos, sair dos seus átomos e fazer assim uma corrente elétrica. Então estava muito confuso esse funcionamento, as pessoas não estavam entendendo o que estava acontecendo. Isso remontou a alguns debates mais antigos sobre o comportamento da luz. Então você pode até pensar, então é só você começar a pensar a luz como uma partícula. Só que se você começa a pensar a luz como uma partícula, então as noções anteriores que foram comprovadas a luz como onda, como é que elas ficam? Só que isso daí teve uma consequência que foi a partir daí. A visão da luz, ela não era mais nenhuma partícula, nenhuma onda especificamente. Ela tinha um comportamento dual, um comportamento de onda-partícula, que em determinadas situações ela funcionava como uma partícula, e em determinadas situações ela funcionava como uma onda. Então nem Newton nem Hughes estavam necessariamente errados sobre o seu funcionamento. Quem trouxe essa resolução, além de vários físicos que estavam estudando e tentando entender algumas noções de mecânica quântica na época, inclusive um dos maiores que foi Max Planck, foi o próprio Albert Einstein nesses estudos, porque ele trouxe umas ideias iniciadas por Max Planck da noção de que a luz, ela na verdade era composta por fótons. Você tem uma onda ali, mas na verdade você tem uma onda com um monte de partículazinhas ou quantas que são pacotinhos de luz, cuja energia desses pacotinhos de luz estava diretamente relacionado com a frequência da onda. Então quanto maior a frequência, maior a energia contida nesses fótons. Então a partir dessa visão que foi trazida por Max Planck em 1900, Einstein conseguiu desenvolver e desembolar esse problema, que ele com essa noção, ele viu que se você tem uma partícula, se você tem uma onda que funciona com várias partículas ou quantas, a partir do momento que você tem uma frequência mínima, você consegue sim gerar uma corrente elétrica, porque de certa forma esses elétrons eles só absorvem pacotes inteiros, eles não vão absorver metadezinhas de pacote, por isso que não adianta você ficar incidindo luz a uma frequência menor do que essa frequência limite, porque senão você não vai conseguir gerar uma corrente elétrica, não vai conseguir tirar os elétrons ali daqueles átomos. E quando você tem uma amplitude maior, você tem uma noção em que você tem mais fótons ali. Consequentemente, você vai ter mais fótons incidindo em mais elétrons e liberando esses elétrons em uma corrente elétrica maior. Se você aumenta a frequência, na verdade você está aumentando a energia dos fótons específicos que estão ali, que quando colidem com os elétrons, vão sair com a energia cinética maior, ou seja, com uma velocidade maior. Então foi resolvendo esse problema que Albert Einstein conseguiu o seu Prêmio Nobel. Então é isso, muito obrigado por ter assistido até aqui. Se você gostou, por favor, deixa seu like, se inscreve no canal, manda isso aqui pra alguém que você acha que vai gostar. Aqui no canal tem muito mais vídeo de divulgação científica, tem aulas de física em si do ensino médio, tem aulas de matemática, vai encher mais de aulas de matemática, tem resolução de questões, tem vídeos com resumos de livros, tem vlogs, tem muito mais coisas aqui pra você que gosta desse tipo de conteúdo. Muito obrigado por ter assistido até aqui e tchau!